para o nosso estudo de hoje, a nossa reflexão, o tema que nós trazemos para que possamos refletir sobre ele, depositar a nossa atenção sobre ele, é importante e atual. E faz com que seja, por essa razão, de interesse de todo mundo. O tema é: a sua vida está passando. E a temática que nós trazemos para defender e para analisar essa situação é justamente tratar sobre a nossa harmonia com relação às nossas atividades e o tempo disponível. Porque é muito comum perceber as pessoas reclamando que têm muitas tarefas e que não conseguem dar conta de tudo, ou que a vida está passando, ou que está correndo, ou que não vê o tempo passar. Essas questões todas mostram uma inabilidade em acertarmos a nossa vida, o que temos a fazer e o tempo disponível. E é a respeito disso que nós vamos estar refletindo sobre o tema: a sua vida está passando. Olá amigos, eu sou a Jo Andrade, eu sou assistente social, administradora hospitalar e educadora. E meu nome é Roosevelt Thiago, sou palestrante, consultor na formação de líderes, editor e autor de algumas obras. Você está assistindo Autoliderança com Jo e Roosevelt. E quem não é líder de si mesmo é sempre conduzido por algo ou por alguém. Agora, você pode alcançar a sua autoliderança, você pode gerenciar a sua própria vida. E quando nós falamos esta frase, sua vida está passando, muitas pessoas podem estar pensando ou até mesmo dizendo: mas é claro que a vida está passando. Afinal de contas, é um processo automático a vida passar e o tempo passar. E nós respondemos também no automático. Então nós precisamos analisar o seguinte, que o nosso pensamento emocional, quando nós falamos sua vida está passando, o nosso pensamento emocional fala assim: opa, que legal, eu estou vivo e a vida está passando. Porém, quando nós acionamos o nosso pensamento racional, quando você começa a analisar, o tempo está passando, a sua vida está passando, o cérebro racional lhe diz assim: meu Deus, o tempo está correndo, a vida está passando e o que é que eu fiz hoje? Eu não fiz nada. E muitas vezes nós temos a dor da não produtividade. É um sofrimento, é uma aflição, é você estar decepcionada, frustrada consigo mesmo porque não conseguiu realizar tudo que tinha para ser realizado naquele período. Ou você chega numa conclusão de que você não consegue nunca realizar aquilo que quer. Então, sua vida está passando é uma reflexão importantíssima para que a gente aprenda a como planejar o nosso dia a dia. E falando em planejamento, nós começamos a encontrar já a palavra-chave, né? Como é que eu administro-me no tempo disponível? Isso é uma coisa que envolve todos nós, todo mundo tem esta ânsia de querer fazer com que o tempo seja melhor aproveitado. E isso não é milagre. Isso existe técnica, existe maneira, existe meios de fazer com que o tempo, que é absolutamente democrático, ou seja, é igual para todo mundo, o tempo é igual para justos e injustos, bons e maus, nada é mais democrático do que o tempo, todo mundo tem tempo igual. Então há de ter meios que façam com que umas pessoas sejam mais produtivas e outras pessoas não consigam produzir, todas, lembramos, contamos com o mesmo tempo. Dessa forma, se você deseja ter domínio pessoal e uma vida plena, é fundamental trabalharmos, vivermos, fazermos tudo o que tem que ser feito em harmonia com o tempo. Então aqui nós começamos a oferecer algumas indicações para vocês. E nós vamos então refletir como que nós podemos colocar em harmonia a nossa vida e o tempo passando. É bom lembrar também
que nós temos uma frase que muitas pessoas falam, vamos administrar o tempo. E na realidade nós não conseguimos administrar o tempo. O tempo vai passando, o tempo corre, independente se nós estejamos bem, se nós estejamos atrasados, se nós estejamos alegres ou estejamos tristes, o tempo vai passando. Ele não aguarda ninguém. O que nós precisamos realmente é administrar as nossas atividades, os nossos compromissos dentro do tempo disponível. E que o tempo é igual para todo mundo, todos nós temos 24 horas no dia e nós temos que estar adequando as nossas atividades nessas 24 horas. E a primeira dica, o primeiro elemento importante para colocar em harmonia a vida da gente com o tempo passando é que todos os dias, no final do dia de hoje ou à noite, eu já programo o dia de amanhã. Então eu tenho que adquirir esse hábito de planejar antecipadamente. Então eu passo realmente em revista o dia de hoje. Tudo aquilo que eu fiz e como que eu fiz, como que eu realmente executei todas as tarefas, se elas foram executadas com qualidade, se elas foram concluídas com êxito ou não. Assim que eu faço essa avaliação, eu já começo a planejar as atividades de amanhã e os compromissos que eu tenho para amanhã. Então, essa programação do dia anterior ou na noite anterior ao dia da sua programação é essencial para que nós possamos aproveitar o tempo no dia de amanhã. Quando nós falamos em aproveitar o tempo, fazer uma análise, essas questões todas nos remetem a uma compreensão fundamental. É conhecimento, geral de que o cérebro se divide em várias partes, em hemisférios e assim por diante. E cada uma delas tem uma função determinante. E assim nós entendemos e verificamos que existe uma parte do cérebro que está dedicada, voltada, tem uma função, uma finalidade em fazer uma análise emocional. E um outro lado do cérebro que cuida para que exista uma análise racional. E é fundamental que seja assim, porque a vida ela é muito complexa. Então, nós temos que cada um dos elementos do cérebro estabelecer sobre o mesmo ponto de vista duas vertentes, uma emocional e uma racional. E nesse primeiro item que nós estamos apresentando, para que você controle o seu tempo, quando nós falamos analise, é porque se você não parar para analisar, ou seja, forçar o cérebro racional, intelectual, a depositar atenção no seu dia, quem faz isso tranquilamente é o cérebro emocional. E sabe como que ele define o seu dia? Gostei, não gostei, foi bom, foi legal, hoje foi chato. Ele se liga ao universo das sensações. Ele não enumera por quê foi legal, por que foi chato, por que foi bom. Essa análise já é racional. Então você tem que ter a intenção, porque você que nos ouve pode falar assim, não, mas eu penso no meu dia. Não é pensar, é estabelecer raciocínio. O que eu fiz? Valeu a pena, não valeu a pena. E o entendimento de que existe um cérebro emocional e um cérebro racional está cheio de exemplos à nossa volta. Nós conhecemos pessoas que têm 1, 2, 3 faculdades profundamente inteligentes do ponto de vista lógico e têm relacionamentos assombrosos que está ligado mais ao universo emocional. Pessoas que são fáceis de fazer amigo, que são amigos de todo mundo, têm uma inteligência emocional desenvolvida, mas que não conseguem passar numa prova de trânsito. Falta intelectualidade. Então são dois universos diferentes que existem em todos nós. Exercite a sua razão, refletindo todo dia sobre o seu dia. E o segundo item, importante para colocar
em harmonia a nossa vida com o tempo passando, é você ter também na sua cabeceira um caderno de anotações, um bloco de anotações, onde você vai estar chamando esse bloco de diário de bordo ou o diário de desenvolvimento pessoal, porque na realidade quem adquire esse hábito está se desenvolvendo para se melhorar. Então, quando nós falamos que programar é bom, né? Anotar tudo que nós programamos torna-se ótimo. Por que anotar? Porque o nosso cérebro emocional pode nos enganar. Ele começa a lembrar somente das coisas que nós gostamos de fazer, das coisas fáceis, das coisas que nós gostamos, das coisas que realmente nos deixam felizes e que realmente não precise gastar energia. Quanto às atividades que nós não gostamos, que precisamos realmente pensar, raciocinar em cima dele, o cérebro emocional faz de conta que esquece, porque afinal de contas ele não quer que a gente se exponha a riscos e também não quer que nós gastemos energias. Por isso, então, a nossa recomendação de você pegar papel e caneta e anotar as suas atividades e os seus compromissos para o dia de amanhã. Quando eu pego, eu escrevo, eu estou racionalizando. E quando eu racionalizo, eu estou acessando o meu cérebro racional. Porque o nosso cérebro é analítico. Então ele realmente entende quando eu coloco as nossas atividades por escrito. Eu escrevo, eu racionalizo, eu raciocino. Então eu faço com que as minhas atividades e os meus compromissos passem para o cérebro racional e com isso eu tenho mais êxito nas minhas programações. E se você está nos acompanhando até aqui, nós estamos no item 2. O item 1 é que você passe a fazer uma análise do seu dia de forma racional. Item 2, coloque tudo isso no papel. Se você chegou até aqui e fala assim, olha, eu vou começar a fazer isso, qual que é o primeiro passo? Pega um papel, caneta, lápis, põe na cabeceira da sua cama. Porque qual é a dificuldade de executar isso? É que a gente deita, se cobre, se acomoda na cama, começa a pensar e fala assim, eu devia anotar, mas anotar onde? Eu vou levantar, procurar caderno agora? Então qual que é o mais adequado? Assim que acabar de assistir esse vídeo, já vai lá, providencia papel, caneta, um caderno exclusivo para isso, para que não sirva para outra coisa, se não vai estar lá como um rascunho qualquer, e já põe lá do lado da sua cama. Sem uma atitude, um primeiro passo, todas as dicas acabam se perdendo. E um terceiro item importante para que nós coloquemos harmonia na nossa vida com o tempo passando é você fazer uma escala de prioridades das suas atividades. Então você tem uma relação de atividades e compromissos e você vai estar escolhendo entre elas ou entre os compromissos em 3 estágios. O primeiro estágio é você realmente priorizar tudo que tenho que fazer hoje. Então, tenho que fazer hoje. Depois, a segunda escala seria tenho que fazer hoje, mas posso fazer amanhã. Então, ela fica naquela escala intermediária. Se eu não fizer hoje, eu posso fazer amanhã. E a terceira escala de prioridade é eu tenho que fazer amanhã. Quando você faz essa divisão das suas atividades e dos seus compromissos, você vai estar escalonando-as de acordo com as prioridades. E quando nós executamos, nós atacamos as prioridades, as nossas atividades e os nossos compromissos não viram urgência. E isso é muito importante. Então você tem que ter todos os seus compromissos e todas as suas atividades encaixadas nessas 3 escalas de prioridade. Assim, você terá muito mais clareza no seu dia. Quando nós falamos em prioridades, né, dividir os nossos compromissos nessas 3 colunas, falamos em prioridade, existe uma importância muito grande em definir prioridade, seja do ponto de vista racional, seja do ponto de vista emocional. Qual é essa importância? Vamos supor que você tem duas coisas para fazer amanhã que são prioridade.
Tudo bem? 2 prioridades. Aí chega o dia de amanhã e você não faz 2 coisas, você faz 20 menos as 2 prioridades. Você fez muito mais. Você precisa de 2, você fez 20 menos as 2 prioridades. Muito bem. No final do dia, sabe qual a sensação que dá? Nossa, fiz tanta coisa e não fiz nada, porque pulou a prioridade. Nossa, eu corri o dia inteiro e não consegui fazer o que eu tinha para fazer, porque pulou a prioridade. Inverte a situação, você tem 2 prioridades e aparece 20 coisas para você fazer, você renuncia a todas elas, mas as 2 prioridades você faz. No final do dia, sabe como é que você está? Nossa, um dia eu consegui fazer, fiz tudo o que precisava, fiz tudo o que era importante. Então aquilo que é prioridade tem que ser tratado como prioridade. Se você começa um dia sem prioridade, capaz de estar correndo certo para o lado errado. Outro elemento que coloca a nossa vida em harmonia com o tempo é considerar imprevistos na nossa programação. Então, quando eu faço uma programação muito justa, no prazo de execução, eu posso estar realmente tendo problemas, não consigo executá-la quando ocorre algum imprevisto. Então, nós precisamos, quando você vai estar fazendo o seu planejamento do dia, você considerar alguns imprevistos. Então, não faça realmente aquela programação muito justa. Você tem que analisar o tempo real de cada atividade e de cada compromisso. Porém, você reserva um espaço para possíveis imprevistos, como acabar a eletricidade, um pneu do seu carro fura, ou recebe uma visita inesperada no trabalho. Então, esses imprevistos devem estar constando da sua programação. E quando nós falamos de imprevistos, existe uma compreensão equivocada nisso, Porque eu falo assim, não, eu programei certinho, mas veio um imprevisto. Então a gente tem a ideia, culturalmente, de que imprevisto não dá para prever, A própria palavra diz, imprevisto não foi previsto. Mas como nós já sabemos, a vida prática mostra que no dia inteiro sempre tem imprevisto. Então você não sabe o que, você não sabe exatamente o que vai acontecer. Mas você não pode, se o seu dia tem 10 horas ativas, ocupar as 10 horas. Então não é desculpa não saber o que vai acontecer. Então se você quer programar o seu dia, comece já aprendendo essa regra. Não sabemos o que, mas que alguma coisa vai acontecer que não dá para prever, isso existe. Então quando nós distribuímos nossas atividades, saber que tem que ter tempo sobrando, não pode ser muito justo, já não é uma coisa que nos pega de surpresa, isso já é a regra. Um outro elemento também que é importante para que a gente tenha essa harmonia, vida com o tempo passando, é você estar atento com relação às ocupações inúteis. Primeiro, nós temos que começar a criar o hábito de identificar quais são os nossos consumidores do tempo e que não agrega valor, Nós precisamos estar nos observando, nos analisando. Nós temos como, o grande consumidor atual é a internet. Não que nós sejamos contra a internet, muito pelo contrário, nós nos utilizamos da internet e estamos hoje aqui falando com vocês graças à internet. Então, o problema da internet é como é que nós estamos utilizando-a, se é para algo nobre ou para algo não muito bom. Então nós precisamos realmente analisar. A internet, para você que tem um trabalho em home office, é importantíssimo e na realidade é a solução para muitos casos de trabalho. Mas nós precisamos racionalizar o nosso uso na internet. Por exemplo, você tem que estabelecer horários para você realmente se conectar às suas redes sociais. Você precisa também ter um horário pré-estabelecido para você checar seus e-mails. Você não pode ficar o dia todo no seu celular olhando se chegou alguma coisa ou realmente ficar
cada apito que o celular dê, você olha para ele e desvia a sua atenção. Isso é uma distração grave, porque realmente você perde tempo, consome o tempo e não consegue realizar as suas atividades ou os seus compromissos que você deveria estar realizando. Um outro consumidor também do nosso tempo são os filmes, as séries, as novelas, né? São essas distrações que, se não forem também realizadas de forma racional, elas interferem com relação aos nossos compromissos e às nossas atividades. Nós deixamos, por exemplo, muitas vezes de programar o nosso dia de amanhã na noite anterior, porque muitas vezes você se distrai e começa a assistir a alguns episódios da sua série e você passa do primeiro para o segundo e realmente eles são envolventes, e do segundo você vai para o terceiro e você se perde e não faz o compromisso que você precisaria fazer. Então, analisar quais são os consumidores do nosso tempo e racionalizar o uso deles. E quando nós falamos em ocupações inúteis, é muito importante que cada um faça uma análise particular. De repente, aquilo que é inútil para mim não é para ela. Vou dar um exemplo. Você acha que você se distrai melhor assistindo televisão. Você gosta de televisão. É algo que não é recomendável, porque você pode fazer uma coisa muito mais útil, mas de repente é o que você escolheu. Você trabalha o dia inteiro fora e à noite você quer assistir televisão. Muito bem, então você assiste televisão sabendo que você está gastando aquele tempo para descansar, então tem essa finalidade. Mas você não pode depois achar assim, nossa, eu queria tanto fazer isso, mas não dá isso, mas não dá. Não, não, você fez uma escolha. Então, cada uma das nossas ações deve ser vista da seguinte forma: eu vou fazer isso, seja uma situação ativa, seja para descanso, seja para produzir, seja para descansar, pouco importa. Mas a pergunta que cabe a todas elas é o seguinte: está sendo útil para mim? Aquilo que eu estou me dedicando ao descanso me renova física e mentalmente? Porque muitas vezes a gente não está sabendo nem descansar direito e está usando na hora do descanso, na hora que seria por refazimento, para fazer algo, nos distrai, mas não nos refaz. Então, nem descansar direito a gente está. Então, em qualquer situação, a pergunta que deve ser feita sempre é essa: o que eu estou fazendo agora está atingindo a sua utilidade, o que era para ele atingir? Porque senão, nós podemos ficar o dia inteiro cheio de coisas que nos levam a nada. E um outro elemento importante para que nós tenhamos realmente a harmonia da nossa vida com o tempo passando é: nunca se esqueça de você. Isso mesmo, não se esqueça de você na sua rotina diária. Nós precisamos ter um tempo estipulado para nós mesmos, tá? Nós precisamos desse tempo. Há uma necessidade. Por quê? Porque se eu não planejar as atividades que me dê prazer e você não planejar as atividades que lhe dê prazer no seu dia a dia, o seu cérebro emocional, o que ele faz? Ele fica o tempo todo tentando escapar das obrigações para ter alguma atividade que te dê prazer, que te dê uma certa alegria, que te dê realmente um relaxamento, e isso realmente não é importante. Então nós precisamos incluir na nossa rotina diária. O que você gosta de fazer? Ir na academia, andar de bike, jogar tênis, fazer meditação, yoga, música. Você gosta de tocar algum instrumento? Gosta de cantar? Então você inclua as atividades que você realmente gosta. E quando você determina um horário para essas atividades, você também, quando chegar no final do dia, faça a sua recompensa, porque concluiu com êxito a sua rotina daquele dia. Com um passeio, um pequeno passeio, com um agrado de um docinho, com assistir um episódio da série que você gosta. Faça isso. Realmente você vai ver que o seu dia vai ser mais produtivo.
E quando nesse item número 6 nós colocamos combata essa questão de não estar pensando em você, de estar esquecendo de você, não é com má intenção. Muita gente esquece de si mesmo nas melhores intenções, esquece de si mesmo por senso de responsabilidade. Ele é pai, ele tem que ver o filho, a coisa do filho, a escola do filho. Ele é mãe, tem a comida do filho, o lanche do filho, leva na escola. Depois ele é patrão, ele tem que ver o material da manhã, se tem serviço, se não tem. Então é na melhor das intenções que nós esquecemos da gente. Então a questão é, você tem que combater esse impulso de ficar por último sempre nas suas escolhas. É natural que a nossa lista esteja cheia de atividades e quando a gente vai ver, quando você é uma pessoa séria, tem uma vida programada, a maior parte das suas atividades são importantes, não pode ficar esquecida. Você só precisa incluir também que você também é algo importante. E o último elemento importante que nós vamos estar refletindo sobre essa harmonização da nossa vida com o tempo passando é combater a procrastinação. Combater a procrastinação é você fazer hoje o que deve ser feito. É não deixar para depois, não deixar para amanhã, depois eu faço, qualquer dia desses eu realizo, qualquer hora eu vejo esse assunto. Isso não pode fazer parte do seu dia a dia. Procrastinar é realmente deixar a sua vida cheio de problemas, cheio de obstáculos, porque você vai amontoando tarefas lá na frente. Então, aquele ditado, não deixe para amanhã o que deve ser feito hoje, é um ditado maravilhoso, verdadeiro. Muitos dizem, mas poucos praticam. Porém, nós precisamos adotar esse ditado e realmente praticá-lo no nosso cotidiano. Nós não podemos realmente jogar para frente aquilo que a gente não gosta muito, aquilo que vai dar um pouco de trabalho, aquilo que realmente vai fazer com que a gente trabalhe mais ou tenha que raciocinar. Nós temos algo para ser feito, faça já. Não procrastine, que você vai ver como o seu dia vai ser muito mais produtivo. E como o nosso assunto é administração entre nós e o tempo, procrastinação é o grande vilão. Se existe algo a ser combatido, é isso. É o impulso de depois eu faço, fica para amanhã, fica para depois. E isso é tão cultural em nós, né? Que quando a gente faz isso, por isso tem que mudar a mentalidade. Quando você empurra para amanhã algo que tem que ser feito hoje, a impressão que dá é que a gente é esperto. Dei um jeito de não fazer. Mas você não vai ter que fazer, né? Então nós temos que combater a ideia. Nós temos que começar a entender que procrastinar não é coisa de gente inteligente que deu um jeitinho para escapar de uma atividade. Procrastinar é coisa de alguém que foi vencido pela atividade, que faltou empenho, faltou coragem, faltou determinação, faltou decisão, então vai ter que fazer depois em situações sempre mais agravadas. Mas o primeiro passo para a gente vencer essa procrastinação é entender que procrastinar é ruim. Tem que ser algo visto de maneira negativa dentro de nós. Quando eu tenho que fazer e não faço, eu fui dominado. E a nossa dica, né? A dica de hoje, ou melhor, as nossas dicas de hoje, para concluir esta reflexão, são três. E três dicas importantíssimas que você deve realmente analisar e incluí-las na sua vida. A primeira delas é organizar o seu dia das formas que nós falamos até agora. Organiza o seu dia, porque com isso você eleva a sua produtividade sem trabalhar mais, somente fazendo uma divisão do seu tempo com inteligência. O segundo elemento, a segunda dica importante é você reservar um tempo ou um momento para descanso necessário. Nós precisamos dos intervalos para que a gente possa descansar naquele horário adequado para descanso, porque assim nós vamos aumentar também a nossa produtividade. E
a última dica: a cada conclusão, a cada êxito, a cada agenda diária que você concluiu, que você conseguiu realmente executá-la de cabo a rabo ou executá-la em algumas atividades, comemore. Comemore sempre quando você realmente executou, concluiu, teve êxito. Por quê? Você estando feliz, você se parabenizando, você ficando grato por ter conseguido realizar as atividades, você realmente está se recompensando, você mesmo está se automotivando para amanhã buscar realmente êxito na agenda ou no diário seu de amanhã. E quando nós falamos de tudo isso, né, dessa necessidade de estabelecermos uma harmonia entre nós e o tempo, você pode estar pensando assim, tá, mas eu não estou com vontade, eu queria uma motivação para administrar minha agenda, administrar o meu dia. E a motivação, ela é muito simples. Se eu perguntar para você assim, o relógio analógico, ele tem 3 ponteiros. O que é que o ponteiro pequeno marca? Você vai responder a hora. E o outro ponteiro, maior, ele marca os minutos. E o ponteiro geralmente mais fino, que passa mais rapidinho, que ele marca segundos. Seriam essas a sua resposta, ou pelo menos da maioria. Eu lamento dizer que as respostas estão todas erradas. Do ponto de vista da administração da vida, os 3 ponteiros marcam a sua vida passando. Aqueles 3 ponteiros marcam convivências, marcam momentos felizes, marcam momentos desafiadores, marcam elementos e situações que nunca mais vão ser possíveis de experimentar naquele tempo. É a sua vida passando o tempo todo. O dia que você entender que aqueles 3 ponteiros, antes de marcar tempo, marcam vida se escoando, vida passando, você vai ter muito mais responsabilidade em todas as noites, voltando no item 1, para programar o seu dia seguinte com tudo isso que nós falamos. E na realidade, agora que você está realmente recheado de informações, como harmonizar sua vida com o tempo passando, você tem que fazer uma escolha, tem que se decidir, e nós vamos deixar uma pergunta para você. E aí, você já sabe o que você vai fazer com esse novo conhecimento? Uma reflexão importante para otimizar a nossa rotina diária e sentir-se mais capaz nas realizações das atividades cotidianas. Para o nosso próximo estudo, o tema mais uma vez está ligado diretamente ao nosso impulso, ao nosso desejo de buscar domínio pessoal. Abandone o vício da queixa. Você nunca mais vai reclamar após assistir essa videoaula. Se você achou este conteúdo interessante, curta, compartilhe, se inscreva em nosso canal e clique no sininho. Acompanhe-nos nas redes sociais, onde sempre disponibilizamos novos conteúdos e reflexões sobre autoliderança. Fica aqui o nosso agradecimento pela sua presença e pela sua atenção. Um grande abraço do nosso coração para o coração de cada um de vocês. E já sabe, quem domina, controla.